Olá, inscritos do portal Mundo Cristão. Hoje nós estamos aqui com mais uma notícia para vocês. A notícia de hoje envolve o pastor Marco Feliciano e o pregador e profeta mirim, Miguel Oliveira. Como vocês sabem, já noticiamos aqui no nosso canal, o pastor Marco Feliciano está envolvido em várias polêmicas no cenário gospel. Após o profeta mirim ter sido bombardeado com críticas após ter pregado em igrejas e ter sido chamado de falso profeta, muitos pregadores e influenciadores se pronunciaram sobre o garoto e deram sua opinião sobre aquilo que ele estava fazendo. E um desses pregadores foi Marco Feliciano, que defendeu o rapaz durante uma pregação nos Gideões. Veja o trecho. Ontem à noite, pastor Gilmar, era 11h30 da noite, bateram a porta do meu quarto no hotel. Eu achei que era o Roberto que ia me levar comida lá, né? Porque o Roberto sempre me leva comida esse horário. Quando eu abri, um menininho lá, desse tamanhozinho assim, olhos cheios de lágrima. Eu falei, eu acho que eu te conheço. Ele disse, sou eu, pastor. Eu falei, quem? Eu falei, eu não lembrava o nome dele direito. Ele falou assim, meu nome talvez você não vai lembrar, mas você vai lembrar, The King, The Power dele. Era o jovem Miguel. E eu olhei para aquele menino na hora, eu me vi com 15 anos de idade. Eu tenho um vídeo na internet eu pregando com 15 anos de idade. Talvez eu só sobrevivi até hoje porque naquela época não tinha mídia como temos agora. Porque se as pessoas fossem nos cultos que eu pregava e tirassem um recorte, iam ver eu falando coisas de menino, porque eu era só um menino. Se nós que somos mais velhos não tivermos paciência com esses que são meninos, quem vai ter? Quem vai ter? Miguel é só um garoto de 15 anos, precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de pessoas que não vivam para transformá-lo em negócio, porque é isso que fizeram com ele, e estão fazendo ainda. Cada vez que colocam uma polêmica dele, as pessoas ganham monetariamente. Miguel é uma fábrica de lucros. Eu falei para ele, o pessoal dos Gideões não quer que você tenha destaque, exatamente para você não sofrer mais. Falei para ele sobre isso, né? Vocês não estão vendo ele aqui em cima, porque se estivesse aqui em cima ia todo mundo em cima dele, um monte de gente. Eu falei para ele, Miguel, existe dois tipos de fama, a boa fama e a má fama. Ambas são fama, porque ele é uma criança. Todo mundo chega para tirar foto com ele, ele abre um sorriso, tira foto. Aí depois a pessoa que tirou foto com ele vai e posta alguma coisa, desgraçando a vida dele. Eu dei para ele 3 conselhos, e se o Miguel estiver me ouvindo aí, os conselhos são esses. Vou repetir para vocês o que eu disse para ele. Primeiro, volte para a escola, estude. Segundo conselho que eu dei para ele, quando for ministrar, Miguel, não deixa nenhum pastor de igreja te usar para você levantar oferta. Eu posso, porque eu tenho história, e mesmo tendo história eu ainda sofro. Quando ministro aqui no Gideões, a manhã missionária, com muito orgulho e muita honra, há mais de 15 anos a manhã missionária sou eu que faço. Mas o senhor não sabe o que eu passo quando termina a oferta. As pessoas me xingando, as pessoas me chamando de tudo quanto é, mas eu tenho estrutura. Eu sou um homem de 50 anos, ele é um menino de 15. Eu atendi em Brasília semana passada uma mãe na Comissão de Direitos Humanos que a filha dela de 13 anos se suicidou por causa de internet, por causa de bullying. O que as mídias e essas pessoas que vivem como urubus estão fazendo com Miguel é isso. Estão destruindo a alma desse garoto. Ele é perfeito? Não, não é. Ele faz coisas erradas? Faz. Quem é que não faz? Você que tem 200 anos faz. O que é mais fácil, matá-lo ou ajudá-lo? Então vamos ajudar Miguel, vamos orar por ele. Vamos pedir a Deus que estenda a sua mão sobre ele. Vamos pedir a Deus que dê a ele força. Miguel, pastor, o pai não é crente, a mãe está com câncer faz 5 anos, e a única irmã que ele tem é feiticeira. Esse é o menino que o Brasil persegue hoje. Esse é o menino que as pessoas querem destruir e acabar. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar pela vida dele. Terceiro conselho que eu dei para ele: se forem em alguma igreja pregar, se te convidarem e te aceitarem não ministrando oferta, não deixe que ninguém use celular no culto, porque tudo que filmarem vai te dar problema de novo. E a última coisa que eu pedi para ele de coração: mergulha por um tempo, se esconde por um tempo.
Por um tempo, deixa a internet esquecer você até aparecer outra coisa. E o futuro dele será grande se ele ouvir esses conselhos. Quem sabe um dia Miguel não vai estar pregando aqui. A igreja diz um amém por isso? Essa pregação do pastor Marco Feliciano causou uma polêmica gigantesca nas redes sociais e muitos cristãos comentaram que ele estava fazendo vista grossa para o que o garoto estava fazendo. Mas Marco Feliciano aparentemente não se importou com os comentários e fez uma entrevista com Miguel Oliveira em seu canal. A entrevista foi publicada nesta segunda-feira, 13 de maio. O pastor Marco Feliciano protegeu o vídeo com direitos autorais e não permitiu que ninguém utilizasse nenhum trecho de sua conversa com Miguel Oliveira. Então por isso eu irei falar sobre os acontecimentos mais importantes dessa conversa e trazer um resumo para vocês. No início da conversa, o pastor Marco Feliciano pergunta a Miguel Oliveira sobre sua vida, sua rotina diária, e Miguel Oliveira responde todas as perguntas falando sobre sua vida. Em seguida, Marco Feliciano também pergunta como está sendo o seu dia a dia após as polêmicas que vem surgindo sobre ele. E Miguel responde que está sendo realmente muito difícil passar por tudo isso. Depois disso, Marco Feliciano dá os mesmos conselhos que ele citou no Gideão de 2025 para Miguel Oliveira. E a conversa termina com uma fala bastante polêmica, pois o pastor mirim Miguel Oliveira fala para Marco Feliciano que ele está sendo mais do que um amigo para ele. Está sendo como um pai. Marco Feliciano, por sua vez, fica contente ao escutar aquilo e fala: então irei puxar sua orelha, em um tom de brincadeira. E ele ainda continua, dizendo: não tenho tempo para ser seu professor, mas sempre que você precisar, pode me ligar. Você tem meu telefone, minhas mídias sociais e você tem também o meu coração acima de tudo. Essa conversa causou ainda mais polêmica nas redes sociais e muitas críticas vieram à tona sobre o que eles falaram e como se expressaram. Muitos estão falando que ele está passando pano para o que Miguel Oliveira fez e que ele também está adotando o pequeno missionário, que agora o vê como pai. Pastor Flávio Amaral criticou fortemente a atitude do pastor Marco Feliciano. Veja o vídeo. Povo lindo de Deus, Miguel, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Miguel, o escolhido das nações, o mais preparado das nações, tenha misericórdia desse povo miserável, desse povo infeliz, desse povo incauto, onde eu me incluo, que criticou você, que admoestou você, que alertou você, que atacou você, que massacrou você. Miguel, arcanjo, será? Quem é o Miguel? O menino do Brasil, filho do deputado Marcos Feliciano, o seu mentor. O menino massacrado pela humanidade. O Brasil inteiro massacrou o menino, destruindo o seu chamado. O seu chamado. O menino Miguel, o mais famoso do Brasil. Nos perdoe, Miguel. Nos perdoe, por favor. Porque irei aconselhar você, admoestar você, ensinar verdadeiramente o que é um pregador. Um menino que foi levado ao matadouro, em silêncio, sem reclamar, comparado a Jesus Cristo. Miguel comparado a Jesus Cristo, que morreu em meu lugar, mas salvou, curou, libertou, confrontou os fariseus e os pecadores, ensinou o caminho, a verdade e disse: eu sou a vida e ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por Jesus Cristo. Agora, a igreja evangélica do Brasil não pode viver sem o Miguel e ele arruma um novo mentor, um pai, claro, Marcos Feliciano, um dos maiores mercadores da fé, um dos maiores comerciantes da fé, claro.
deputado, rico, famoso, elegante. Estive 2 vezes ao seu lado e pude dizer que não passa de mais uma grande decepção para o país. Uma igreja saqueada, a noiva saqueada. E Marcos Feliciano presta um papel, mais um papel de um salafrário que coloca um rapaz de 15 anos à mesa para questionar as coisas que ele gosta. Ali ele mostra que é só um menino. McDonald's, Coca-Cola, besteira, falar bobagem, fazer tripudia, fazer da igreja um escárnio, zombaria. Eu não sou um miserável, Marcos Feliciano. As pessoas que tentaram alertá-lo não são miseráveis. Não, não. Ao levar ele para os Gideões, vocês só querem estragar e fazer dele mais um produto do comércio de vocês. Sempre as mesmas pessoas. Um rapaz que no começo diz que adora ler livros. Gosto de ler livros. Mas não quis como mentor Eliseu Rodrigues, pastor que ensina. Um rapaz que diz que não engana ninguém, mas para mostrar para o mundo que ele fala inglês, que o Deus dele fala línguas estranhas, imitou as línguas espirituais, fez chacota e gritou para o mundo inteiro aprender. The King, the Power, the Best. Virou chacota, meme, esquerda e direita zombaram de toda essa patifaria da esquerda, de toda essa patifaria da igreja, usado por Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, um injustiçado. Que crueldade, né, Marcos Feliciano? Que crueldade. Quanta nojeira está virando isso. Nós que admoestamos, que criticamos até mesmo quem gostamos, porque eu até gosto da pessoa, do pregador Marcos Feliciano. Mas isso não isenta a mim, de criticá-lo, de dizer umas verdades para ele, de dizer que você está sendo uma marionete, um covarde na mão de Satanás. Tá preocupado com a alma do Miguel? Ah, tá bom. Miguel agora nada mais é do que um futuro político, substituto talvez do Marcos Feliciano. Quem sabe? Tá treinando para dizer foi eu que coloquei ele lá? Tá treinando? Um jovem que notoriamente é um aprendiz vai deixar de ser, não é, filho? Filho, vai deixar de ser aprendiz de feiticeiro para ser o maior vigarista, charlatão, político famoso do Brasil, usando a igreja, indo para a política e enganando o povo, porque com 14 anos você faz isso muito bem. Covarde? Sim, pois não está preocupado com o sofrimento das pessoas que enganam dentro da igreja, com falsas profecias, coisas tramadas, coisas articuladas, coisas treinadas, combinadas entre eles, porque eu sei de tudo. A culpa é dele? Claro que não. Ele é um rapaz de 15 anos. E não é um menino, é um rapaz de 15 anos. Eu já tive 15 anos. E eu era um bandido. Diferente do Miguel, era um bandido fora da igreja. E ele é um bandido dentro da igreja. Porque todos vocês são bandidos gospel. É isso que vocês são. Bandidos ensinando a um jovem de 15 anos a ser igual a vocês. Falsos, mentirosos, crápulas. Ninguém aqui massacrou Miguel. Ninguém aqui quer matar Miguel. O mundo não quer destruir o Miguel. A igreja evangélica já está fazendo isso. Está fazendo o papel do diabo em destruir a um rapaz que poderia estar apenas
estudando e trabalhando como menor aprendiz, que é isso que pessoa de dignidade faz. Não é aprendendo a ser igual a vocês, líderes. O pastor dele é um dos maiores salafrário, um dos maiores caricata, fantoche do diabo, crápula, ensinando ele essas palhaçadas de The King, The Power, The Best, de tac-tac, tuc-tuc, tec-tac, tac-tac, tac-toc, toc, tuc-tuc, escrevendo na parede. Idiotas, idiotizados, manipulados, fantoches do diabo. É o que vocês são. Líderes mercenários, mentirosos, que não estão preocupados com almas, não. Estão preocupados com comércio. Por que Paulo e Silas foi jogado na prisão? Por acabar com o comércio da feitiçaria, com as mentiras. Pois muitos virão em nome de Jesus e enganarão a muitos. Farão sinais, prodígios, até milagres em curas. Mas Jesus vai dizer para cada um de vocês, Marcos Feliciano, Marcinho, Leonardo Salles e todos vocês que usam a igreja como comércio da fé. Eu não vos conheço, vocês que praticam o mal. Miguel não é um bom rapaz, ele é mau. Ele é mau. E ainda dá tempo, se ele se arrepender de verdade, porque ele não está arrependido de nada, não. Ele não está arrependido de nada. Ele não tem, a mente dele está cauterizada. Pois no começo do vídeo ele diz que se arrependeu. No final ele diz que tem certeza que foi Deus que usou ele. O Deus desse século. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não. O Deus desse século que usa você e todos esses líderes mentirosos, canalhas. Eu tive numa igreja esse dia e vi a preservada que vocês estão fazendo com a igreja evangélica. Mas o evangelho de Jesus é poder de Deus para todo aquele que crê, seja salvo, liberto e transformado por Jesus. Você, Miguel, é uma vergonha para o nosso país, assim como seus mentores de hoje sempre foram uma vergonha para o nosso país, um desserviço para o nosso país, uma turminha covarde que só está treinando mais um charlatão. Viu? E o fato de eu gostar de Silas Malafaia, gostar de Marcos Feliciano, gostar de quem seja, não me isenta de criticá-los e admoestá-los. Vocês são uma vergonha para o evangelho de hoje, defendendo o erro e comparando Miguel com Jesus. Com Jesus. Ele deveria estar de joelhos orando, buscando a Deus e se arrependendo e aprendendo com verdadeiros líderes, com verdadeiro evangelho, não essa patifaria que está acontecendo. Nós só queríamos ver o seu bem, nós só queríamos ver você verdadeiramente um homem de Deus. E devemos sim denunciar. As redes sociais estão aí para isso, para nós denunciarmos toda essa patifaria que estão fazendo com a igreja. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Miguel, filho de Davi, tenha compaixão de nós. É isso, meus irmãos. O que você acha disso tudo? O pastor Marco Feliciano está certo ou não? O missionário Miguel Oliveira está certo ou não? Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, se inscrever, deixar o seu like para nos ajudar e compartilhar para todos essa notícia. Fiquem com Deus e veja este lindo vídeo que está aparecendo na tela. Esses dois gêmeos louvando ao Senhor.